Boa noite. Com mais uma semana, nós vamos entrar então no nosso estudo bíblico de terça-feira. Com muita alegria nós nos reunimos como igreja e a vocês que estão em casa também estão nos acompanhando. Essa canção, A Minha Vida do Mestre, é uma canção que deve nos remeter a pensar se realmente, em meio às circunstâncias, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, se a nossa vida, a minha vida realmente é do Mestre, se o meu coração realmente é do Mestre e se o meu caminho hoje, em meio a tantas coisas, ainda é de Cristo. Interessante que o estudo tem a ver com isso também, o estudo de hoje. Então eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos dar continuidade no estudo. Hoje, capítulo 2, continuidade do verso 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11. Uma semana que começou com um friozinho, depois de um calor, mas, graças a Deus, estamos aqui. Então, Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar para nós darmos continuidade então. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós nos reunimos como a tua igreja, presentes aqui, Senhor, neste local, presentes também em qualquer parte, Senhor, em que o teu povo se reúne, aqueles que estão em casa, aqueles que irão assistir depois, Senhor, mas abençoa, Senhor, começando pela minha vida, Senhor, capacita a mim, ser o teu servo, a trazer aquilo que realmente faça a diferença em nossas vidas, que é a tua palavra, viva, verdadeira e eficaz. Assim eu rogo em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, antes de nós darmos continuidade no estudo, vai ser mais ou menos parecido com o que a gente fez com Efésios. Só que o estudo da igreja de Esmirna é mais prolongado. Vai dar mais ou menos umas 4 partes, 4 lições. Então, hoje nós estudaremos a introdução, conhecendo um pouquinho mais sobre a igreja de Esmirna, a sua cidade, quem eram esses crentes, o porquê eles sofriam tantas perseguições, tantas coisas devemos saber. E após a introdução, teremos a primeira lição de hoje. Então vamos começar pela introdução. Lendo então o texto de Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11, vemos uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas, preste atenção, apesar de tudo isso, era uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo. Ao contrário da igreja de Éfeso, que tinham virtudes dignas de ser imitadas, tinham críticas também. Aqui nós vemos uma igreja que só recebe elogios de Cristo. A palavra Esmirna, ela vem de mirra, que é uma erva amarga. Então, a palavra Esmirna vem de mirra, uma erva amarga. Portanto, é um nome bem apropriado, tá? Para uma igreja que estava sofrendo perseguições, muitas perseguições. E tudo que Jesus diz nesta carta direcionada à igreja de Esmirna tem a ver com a cidade e com a igreja. Tem a ver com a igreja e a cidade, tá? Em primeiro lugar, nós vemos então uma igreja pobre. Preste atenção, nós vemos uma igreja pobre, a igreja de Esmirna,
numa cidade rica, numa cidade muito rica. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerado o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. É aquela cidade que você coloca como cartão postal. É aquela cidade, a mais bela cidade da Ásia Menor. O Monte Pagos era coberto de templos e bordejado de casas formosas, casas bonitas. Era um lugar de realeza, coroado de torres. Tinha uma magnífica arquitetura, com templos dedicados a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. E é interessante que hoje essa é a única cidade sobrevivente. É a única cidade sobrevivente com o nome de Izmir, na Turquia Asiática, com aproximadamente 250 mil habitantes. Em segundo lugar, nós precisamos também entender que uma igreja que enfrenta a morte numa cidade, era uma igreja que enfrentava a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Era uma igreja que enfrenta a morte, a qual essa igreja se localizava numa cidade que já tinha morrido, uma cidade que já tinha se extinguido, mas ressuscitou. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., os lídios invadiram essa cidade e destruíram a cidade por completo. Que nem passar um tsunami. É algo que não deixa nada. Mas, no ano 200 a.C., Lisímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. A mais bela cidade da Ásia. É interessante que a gente não compreende muito, mas eu me lembro um pouquinho quando meu pai era vivo ainda. Ele veio aos 18 anos para o Brasil. Quando ele saiu do Japão, o Japão era após a Segunda Guerra Mundial. Então era um país totalmente tentando se recuperar. Não era o país que todos conhecem hoje. E depois de mais de 50 anos, ele retorna para o Japão. E ele olhava os asfaltos, as rodovias, os edifícios. Ele ficava deslumbrado. Falava, mas o que aconteceu aqui? Como é que esse país ficou tão lindo, tão bonito? Quando ele saiu, era um país derrotado, tentando se reerguer das ruínas. Mais ou menos isso que aconteceu com Esmirna. Quando Cristo disse que estivera morto, quando Cristo disse que estava morto, mas agora ele estava vivo, os esmirnianos, eles sabiam do que Jesus estava falando, porque eles tinham passado por isso. Eles sabiam o que era voltar de novo, como se ressuscitassem. A igreja estava viva novamente. Então, os esmirnianos sabiam muito bem do que se tratava quando Cristo disse: eu estive morto, mas agora estou vivo. A cidade estava morta, mas essa cidade reviveu. Então, em terceiro lugar, devemos compreender também que uma igreja fiel a Cristo se encontrava na cidade mais fiel a Roma. Esmirna era uma igreja fiel a Cristo, mas essa mesma igreja fiel a Cristo se encontrava numa cidade fiel a Roma. Esmirna sabia muito bem, então, o que era o significado de fidelidade. O povo já era fiel, a conduta deles já era de fidelidade. De todas as cidades orientais, a Esmirna havia sido a cidade mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser a senhora do mundo, naquela época, Esmirna já era fiel a Roma. Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a eleger e levantar um templo a deusa Roma. Isso era um privilégio. No ano 26 d.C., quando as cidades da Ásia Menor competiam pelo privilégio de construir um templo ao imperador na época Tibério, Esmirna ganhou até de Éfeso
esse privilégio. Chegou a ganhar até da cidade de Éfeso esse privilégio. Por isso que para essa igreja dessa cidade, Jesus disse: "Sê fiel até a morte." Os cidadãos de Esmirna sabiam o que era fidelidade, pois eles viviam essa fidelidade no dia a dia. Para vocês compreenderem melhor, eu posso usar o exemplo do meu país natal, dos meus pais, Japão. É interessante que os japoneses, eles estão se convertendo. Não a maioria, mas há japoneses evangélicos, japoneses que se convertem a Cristo. Mas o interessante é que nós saímos da América Latina, brasileiro, peruano, nós somos um povo mais desleixado em muitas áreas. Mas os japoneses, tanto aqui há brincadeiras, o japonês é certinho, o japonês é certinho com horário, se o japonês fala, ele cumpre. Em prática, isso é verdade em muitas áreas. Mas preste atenção, se os japoneses já são assim, cumpridores de horário, esforçados, eles são pessoas reverentes na sua cultura. Agora imaginem esses mesmos japoneses, quando eles se convertem a Cristo. Eles vão ser o quê? Fiéis a Cristo. Vão ser pessoas dedicadas. Uma vez nós fomos visitar o antigo pastor Iramatsu, o pastor japonês. Nós fomos visitar a igreja deles, igreja evangélica japonesa. Mas, quando eu cheguei na porta da igreja, deu para ver nitidamente o respeito, a reverência que eles tinham ao culto, a Cristo, o respeito. Era algo assim que chamou a atenção. Por quê? Muitas vezes nós não vemos isso em nós, na nossa cultura. Nós trazemos muito da nossa cultura na igreja. Nós somos, amanhã eu faço, talvez amanhã, está em cima da hora. Trazemos muito disso. Mas a igreja de Esmirna, voltando, eles sabiam o que era ser fiel. Por isso que Cristo diz, mais uma vez, ser fiel até a morte. Em quarto lugar, era uma igreja também vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Era uma igreja vitoriosa, justamente na cidade dos Jogos Atléticos. Vamos entender um pouquinho. Esmirna, ela tinha um estádio onde todos os anos se celebravam os Jogos Atléticos, famosos, procedentes de todo o mundo, tá? Como se fossem as Olimpíadas. Os jogadores, eles disputavam uma coroa de louros, tá? Que era algo importante para os atletas. Mas para os crentes dessa cidade, exatamente para a igreja de Esmirna, Jesus prometeu a coroa da vida. A coroa da vida. Ser cristão em Esmirna era um risco de perder os seus bens e a própria vida. Alguns crentes de Esmirna já estavam enfrentando a prisão. E a prisão lá era a sala do antitúmulo. Já estava quase no final. Tá? Por que isso? Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Tá? Normalmente, os prisioneiros morriam de fome, de pestilências ou de lepra. Você já está condenado à morte. Está preso? Condenação certa. Essa igreja pobre, caluniada, perseguida, ela só recebe elogios de Cristo. Só recebe elogios de Cristo. A fidelidade ali, até a morte, era a marca da igreja de Esmirna. Qual é a nossa marca? O que você tem representado ali fora? As pessoas, quando veem você que está em casa, que marca eles veem em você? Será que eles veem a marca de Cristo na sua vida, na sua conduta? Será que eles podem olhar para você e dizer: este realmente é Cristo, é cristão, esse realmente vive aquele que diz ser o seu Senhor? Como podemos aprender? Saindo da introdução, como eu e você podemos aprender com a igreja de Esmirna a sermos fiéis? Como eu e você podemos aprender com a igreja de Esmirna a sermos fiéis? Então, com base no texto a qual lemos hoje, nós vamos tirar algumas lições. 4 lições, para ser exato. E a primeira lição
lição de hoje, o título é Compreendendo o Amor de Deus em Meio às Tribulações. A primeira lição para mim e você aprendermos a ser fiéis a Cristo, como a igreja de Esmirna, é compreender o amor de Deus em meio às tribulações. A igreja de Esmirna, então, ela estava atravessando um momento de prova, e até o futuro deles era algo ainda mais sombrio: prisão, morte. Porém, Jesus conforta essa igreja, dizendo: eu conheço suas tribulações, eu sei do que você está passando, eu sei o que você está passando. A ideia de tribulação é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. É essa sensação. Creio que muitos já passaram por isso. A igreja estava sendo espremida, como se por um rolo compressor. Quando eu fiz esse estudo, eu lembrei dessa frase, rolo compressor. Para quem gosta de futebol, o campeão desse ano da Champions League, Bayern de Munique, foi apelidado rolo compressor. Eu acho que era mais ou menos isso. Era um time que foi treinado a pressionar os seus adversários sem dó e sem piedade. Se eles faziam gol, faziam mais e mais e mais, até deixar o seu time totalmente sem chance nenhuma de ficar em pé. A maioria deve ter assistido o jogo de Bayern contra Barcelona. Barcelona é considerado um dos times mais fortes, mas foi passado pelo Bayern como um rolo compressor. 8-1, se eu não me engano. Eu vi esse jogo. É interessante que os jogadores, eles tinham aquela expressão de pavor. Eles não conseguiam mais jogar futebol. Estavam paralisados, com medo, torcendo para que o jogo acabasse logo, para não serem mais humilhados. Isso é feito um rolo compressor. E a igreja de Esmirna estava passando por isso, por tamanha pressão. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja, e a força das circunstâncias procurava sempre forçar a igreja a abandonar a sua fé. Todas as pressões que essa igreja de Esmirna passava tinham um único motivo: abandone a tua fé. Por isso que Cristo diz: ser fiel até a morte. Pobreza, acusações levianas, perseguição e até a morte. Então eram circunstâncias que pressionavam os crentes de Esmirna a abandonarem a sua fé. O que tem te pressionado? O que tem te pressionado a você abandonar o teu primeiro amor? O que tem te pressionado a você ficar apático às coisas de Deus? O que tem te pressionado a você perder a vontade de congregar? O que tem te pressionado? Será que é pobreza? Será que são acusações levianas? Será que são perseguições? Ou a tua vida está em risco, para que você perca o foco, para que você não deseje mais servir a esse Deus tão maravilhoso? Vamos entender um pouquinho sobre os esmirnianos. A pobreza dos esmirnianos, ela não vinha somente da sua situação econômica normal, mas do confisco de propriedades, de bandos hostis que saqueavam e da dificuldade de ganhar a vida em um ambiente hostil. Até os bens que eles tinham tomados. Era difícil de viver ali como crente. Não era algo fácil. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. Os crentes de Esmirna eram procedentes das classes pobres, e muitos deles ainda eram escravos. Então, os primeiros cristãos ali de Esmirna sabiam muito bem o que era a pobreza absoluta, de você ser uma pessoa que não tem a sua própria liberdade, de ser realmente pobre, pobreza absoluta. Os crentes ali em Esmirna eram saqueados, os seus bens eram tomados pelos perseguidores. Os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos
e por sua fidelidade a Cristo perderam os lucros fáceis, que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. Então eles manteram a fidelidade em todas as áreas da vida. Todas. Trabalho, vida social, negócios. Será que eu e você conseguimos fazer isso? Será que eu e você somos realmente crentes fiéis a Deus? Somente na igreja? Somente entre quatro paredes? Ou somos realmente fiéis em todas as áreas da nossa vida? Os judeus estavam espalhando falsos rumores a respeito dos cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas. Os crentes de Esmirna, eles estavam sendo acusados de coisas gravíssimas. Por quê? Lembram? O diabo é o acusador. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Muitos crentes fiéis têm sido difamados. Crentes fiéis que têm dedicado a sua vida. Mas o diabo é o acusador. Ele é o pai da mentira. Aqueles que usam a arma das acusações levianas são chamados sinagogas de Satanás. Sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para cultuar, estudar. Então era uma reunião de pessoas que se diziam tementes a Deus. E havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmirna. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, não era só perseguição que acontecia ali, estavam influenciando os romanos ainda a prenderem os crentes. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor. Quem influenciou os romanos? Sabemos que é a vontade de Deus, mas foram os judeus. João chama os judeus de perseguidores de, mais uma vez, sinagoga de Satanás. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Perseguiram a Paulo em Antioquia, em Icônio, em Listra. Paulo foi apedrejado. Então Paulo tomou a decisão de deixar os judeus, inspirado pelo Espírito Santo, para aos gentios. E quando Paulo retorna para Jerusalém, os judeus o prendem no templo e quase o matam. O livro de Atos termina com Paulo em Roma sendo perseguido pelos judeus. Os crentes então passaram, além disso, a sofrer várias acusações levianas. Preste atenção nas acusações que eles sofriam. Canibais, eram chamados de canibais, por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, símbolos do corpo de Cristo. Imorais, por celebrarem a festa do ágape antes da Eucaristia. Divisores de família. Isso eu tenho certeza que você já passou, ou talvez você passe. Divisores de família, porque uma vez que as pessoas se convertiam a Cristo, eles deixavam suas crenças antigas, mas não eram todos da família que seguiam. Até os próprios pais, pessoas da própria família, entregavam seus filhos, ou marido e esposa, para serem presos, por causa da fidelidade deles a Cristo. Acusavam os crentes de ateísmo, por não se dobrarem diante das imagens dos vários deuses. Acusavam os crentes de deslealdade, de serem revolucionários, por se negarem a dizer que César era o Senhor. E ainda mais, os crentes em Esmirna estavam sendo perseguidos, atacados e mortos. Eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. De uma única vez, lançaram no Monte Pagos, lembra daquele monte bonito? 1.200 crentes para serem mortos. Noutra ocasião, mais 800 crentes para serem mortos. Os crentes estavam morrendo por sua fé, não pelo seu mau testemunho, não pela sua má conduta, não pelas suas escolhas erradas. Esses crentes de Esmirna estavam sendo mortos pela fidelidade a Cristo. Por isso que Cristo só tem elogios a esta igreja. Cerca de 50 anos depois dessa carta, o bispo de Esmirna, sabe o que aconteceu com esse bispo? Ele foi queimado vivo na própria cidade. É possível que Policarpo ele tenha sido bispo da igreja de Esmirna naquele tempo. Era um discípulo de João.
fiel até a morte, era o dedicado líder que foi queimado vivo em uma fogueira no ano 156 depois de Cristo. Os seus algozes, os seus carrascos pediram que lhe dissesse: então diga que César é Senhor. Mas Policarpo ele se recusa a fazê-lo. Então, levado ao estádio onde o procônsul instou ele dizendo: jura e maldiz a Cristo e te porei em liberdade. O procônsul era o governador daquela região na época. É como se o nosso governador chegasse aqui, diz que você não vai ser fiel a Cristo. Aí você pode sair de casa. Mas se você não dizer que você é um adorador de Cristo, se você não negar a Cristo, você vai ter que ficar preso em casa. Aqui era muito pior, era vida em jogo. Jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. Sabe qual foi a resposta de Policarpo diante disso? Imagina o governador apontando o dedo para você: se você não negar a Cristo, se você não maldizer a Cristo, vou te queimar vivo. E qual foi a resposta de Policarpo? 86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal. Cristo só me fez o bem. Como então eu posso maldizer o meu Rei e Salvador? Depois de ameaçá-lo com feras, o governador lhe disse: farei que sejas consumido então pelo fogo. Já que você não está com medo das feras, não está com medo disso, você vai ser queimado vivo. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo, que queima por 1 hora, e depois de um pouco se apaga. Mas tu, governador, é ignorante a respeito do fogo, do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. E Policarpo diz: por que demoras? Faz o que queres logo, governador. Eu não tenho medo. Essa foi a resposta desse crente fiel de Esmirna. Assim, Policarpo foi queimado vivo em uma pira. Não escapou. Não houve um milagre. Não houve um exército salvando ele. Deus não o arrebatou dali. O fogo não se apagou. Mas Policarpo foi queimado vivo numa pira. Para concluirmos o estudo de hoje, vamos refletir em 2 perguntas. Como entender o amor de Deus em meio às perseguições? Como entender o amor de Deus a um crente como Policarpo, que foi tão fiel, dedicado e teve a sua vida perdida, queimado, vivo e humilhado? Como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Resposta, mais uma pergunta. Como entender o amor do Pai pelo seu único filho quando o entregou como sacrifício? Lembrando, João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 11, 25 e 26 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Será que você crê nisso? A questão é: Policarpo cria nisso. Por isso que Policarpo não tinha medo desse governador, ele não temia a morte, porque ele sabia que estava seguro em Cristo. Porque Policarpo recebeu, compreendeu e partilhou desse amor que ele recebeu através de Cristo. Você tem compartilhado? Você compreende o sacrifício de Cristo na sua vida? Você tem compartilhado esse amor? Você tem vivido esse amor? Se você ainda tem o sopro de vida, faça assim. Você consegue respirar ainda? Se você consegue respirar, preste atenção, você ainda tem a oportunidade de conhecer também este grande amor de Deus. Para fechar aqui, quero dar um pequeno testemunho, breve, não meu, mas da vida do meu pai. Muitas pessoas não têm a oportunidade de ver realmente o que é salvação. Aqueles que têm a oportunidade
de experimentar. E é importante de ver o verdadeiro milagre, pessoal, não é essa cura física, não é a pessoa impor as mãos e fazer o aleijado correr, não é você recuperar a visão aqui, a visão física e você ser cego espiritual. O verdadeiro milagre de Deus é fazer um pecador se arrepender, é converter um pecador, é trazer vida onde não havia vida. Meu pai sempre foi um japonês durão, mas ele conheceu Cristo. E não foi em meio a alegrias ou muito bom. Meu pai sempre trabalhou muito, mas sempre perdeu e foi enganado. Nunca conseguiu riquezas materiais. E no final da vida, ainda pega um câncer para piorar a situação. Mas foi nesse ponto que Deus derrama do seu grande amor. Eu pude ver com os meus olhos na vida do meu pai. Isso é um privilégio. É algo que às vezes eu esqueço, mas Deus me faz lembrar. Eu tive o privilégio de ver na vida do meu pai arrependimento, perdão, perdoar o assassino do seu filho. Eu tive a oportunidade de ver humildade onde não havia. Eu pude ter o privilégio de ver na vida do meu pai dependência dele com o pai. Eu pude ver na vida do meu pai, na fase final da vida, fome e sede de justiça, de conhecer, de querer estar com a palavra de Deus. Ele não teve a oportunidade que eu tive de congregar na igreja, de me batizar. Foram os últimos anos doente. Foi essa a oportunidade que Deus deu de demonstrar seu grande amor em meio às tribulações a qual ele passava. Mas ele morreu em paz. Ele, como Policarpo, entendeu que ele estava seguro. E ele disse para mim, um dia, ele me chamava de Utaca: eu não sou nem metade de você, Utaca. Eu ainda não compreendia as coisas direito. Eu falava, não, pai. Mas o meu pai, ele tinha a humildade de Cristo. Que eu diminua, que Cristo cresça em mim. Então ele viu no filho caçula alguém maior que ele. Mas ele não entendia que ele era muito maior do que eu. Talvez na época eu tinha mais conhecimento. Pouco conhecimento a mais. Mas o meu pai tinha passado frutos de arrependimento, perdão, humildade, dependência, sofrer como um verdadeiro cristão e ser fiel até a morte. E não murmurar, não reclamar com Deus. Este foi o legado que o meu pai deixou para mim e para os meus irmãos. Isso é uma lição de vida. Isso é ser fiel até a morte. Isso é lembrar do primeiro amor, da alegria de servir a Cristo. A pergunta é: será que você teve essa oportunidade? Será que as pessoas que te conhecem, elas podem dizer o mesmo de você? Será que você pode testemunhar da tua vida uma nova vida de arrependimento, de perdão, de humildade, de busca? Talvez, como nós estudamos em Efésios, você tenha se afastado desse primeiro amor. Mas se você ainda consegue respirar, se você ainda consegue clamar, é tempo de você orar e pedir: Senhor, me restaura, Senhor. Eu quero ter a alegria de te servir. Eu quero aquele desejo, eu quero meu coração queimando novamente, de fazer parte de uma igreja. Eu quero ter a alegria de dizer que eu sou cristão. Eu quero ser fiel e fiel até a morte. Amém? Este é o meu desejo. Eu queria orar por você, que está em casa, você que está aqui. Talvez nós tenhamos nos esquecido do tão valioso que é a salvação, de tão valioso que é ver uma vida restaurada. O verdadeiro milagre é a conversão, é o pecador se arrepender, é você ver uma vida que não tinha vida e agora esbanjar uma vida cheia de luz.
E essa luz é Cristo. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de pregar a tua palavra, esta mesma oportunidade, Senhor, a qual me renova através dos estudos, que me fortalece, Senhor, e que me ajuda a lembrar, Senhor, como eu tenho que ser grato a Ti. Muitas vezes, incluindo a mim mesmo, nós falhamos, Senhor. Muitas vezes nós nos afastamos de Ti, Senhor. Muitas vezes a nossa fidelidade não é igual à fidelidade desta igreja. Às vezes não somos fiéis em algumas áreas de nossas vidas. Mas se estamos respirando, se estamos em vida aqui, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de sermos fiéis a Ti. Nos renova, Senhor. Nos restaura nesse tempo, Senhor, para que possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor, verdadeiros discípulos, verdadeiros crentes fiéis, independente das circunstâncias a qual eu e você possamos passar. Nos ajuda, Pai. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Quinta-feira, então, nós nos encontramos na live com o pastor Rosimar e a Margarete. Amém? Que Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.